Shalom, shalom. Mais um Shabbat que Hashem nos regala, Shabbat Pará, conhecido assim. E que bendicione este Shabbat, Parashat HaShavua, Parashat da semana, Parashat Shemini, donde vamos estar falando sobre alguns pontos muito importantes e que nos traz uma revelação muito especial, não? Nuestro resumen aqui é mais esta parashá é a 26ª em la sequência de estudos anual. Shemini, que quer dizer o oitavo dia depois da construção do Mishkan e sua inauguração. E como também Hashem se revela extremadamente celoso por sua palavra. Assim, a parashá vai nos direcionando o caminho que nós devemos seguir, não? Então, vamos falar sobre o término Shemini, também sobre depois do sétimo dia, porque depois do sétimo dia, as ofrendas e sacrifícios e serviços aí que a gente determinou, a inauguração oficial de los Kohanim, de los sacerdotes aí no Mishkan. O altar é encendido com fogo, pero este fuego vem de la parte de Hashem. La muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abihu. E então tendremos uma coisa aí. São santificados já ou santificados em la muerte. Ok? Vamos falar aí. De quem está falando? Esta situação está falando de quem? O que esta situação quer falar com nós outros? O que na realidade Hashem está demonstrando para não só aquela geração, mas para nós outros hoje, as gerações postreras. La prohibição del hametz, de levedura. Por exemplo, en este caso, Hashem proíbe el álcool no santuário. La prohibição de llorar, estamos falando de los Kohanim e especialmente de Aarón, de llorar por los transgressores. Llorar, sim. E hablando de la Kasherut, capítulo 11 de este livro, e a expressão quando Hashem disse para que nós venhamos a ser Kiddushim, sean Kiddushim, santos, como eu Adonai sou Kadosh, santo. É possível nós sermos Kadosh como Adonai? Então, vamos falar de todo isto. Bueno, se hace necessário nós regressarmos um pouco à parashá anterior, Parashat Tzav, donde quando se vai terminando aí capítulo 8, verso 24, temos aí a consagração de los sacerdotes. Se vocês podem, verso 24, e acercou al frente a los hijos de Aarón e puso Moshe de la sangre sobre la parte media de sus orejas, ok, derechas, la sangre, y sobre el pulgar de sus manos derechas y sobre el dedo gordo de sus pies derechos, y roció Moshe el resto de la sangre sobre el altar a todo su derredor. Ok? Entonces, hablar sobre el sangre en la oreja derecha, pulgar derecho y también en el pie derecho. Nosotros ya hablamos un poco sobre esto de que habla sobre la expiación, o sea, el sangre que está haciendo caparar, o sea, cobrindo los pecados, las imperfecciones de los Kohanim, para que ellos tengan derecho de hacer el servicio de Mishkan. Esse é como dizer uma permissão legal. Vocês não têm nada
que venga a impedir de ustedes hacerem este serviço. Então, para escuchar a voz de Hashem, para hacer a obra e para caminhar dentro deste santuário com liberdade, sem proibição alguma, ok? Sem impedimento algum. E o verso 27, mira o que está escrito aí, 27. E depositou todo em las palmas de Aarón e em las palmas de sus hijos, e las meció como serviço de mecimiento ante Hashem. Mira, não conhecia esse termo, mecimiento. Meció, mecer? Mecer, sim. Ok. Movimentar está também certo? Sim, movimento. Movimento, movimentar. Então, isso se chama tenufá. Tenufá. E la ofrenda, quando era hecha uma apresentação a Hashem e era oferecida como tenufá, recuerda de... Há algumas explicações na Gemara, mas a que mais é forte é o que hacemos em Sukkot. Quando nós temos o lulav e hacemos a movimentação, isso se chama tenufá. Ok? Então, é uma ofrenda mecida. Ou seja, haciendo de um lado para outro, que já falamos que quando você faz isso, você está movimentando a ofrenda e há aire que está involucrando aí, envolvendo a ofrenda. Essa é a ideia de estar totalmente imerso no ruach, ok? Está totalmente imerso. E Moshe hace isso com Aarón e com os Kohanim. Nós falamos de quando Hashem vai consagrar os Levim. Recuerda que todos os Levim são movimentados de um lado para outro. Imagina, mecidos. Sim, de um lado para outro, para que seja como uma ofrenda de tenufá. E o verso mais importante aqui que queremos falar é o verso 30. Vamos del 34. Tal como lo hizo neste dia, assim ha ordenado Hashem que sea hecho para que se logre expiação para ustedes. Aí continua. Em la entrada de la tienda de reunião morarán dia e noite durante 7 dias, cuidando el mandato de Hashem para que no mueran, porque así me ha sido ordenado. E levaram a cabo a Aarón e seus filhos todas as coisas que ordenou Hashem por meio de Moshe. Então, qual foi a última ordem? La última mitzvah que Hashem deu a eles? Que eles deveriam estar aí, dentro do Mishkan, 7 dias. Da parte de dentro, aí onde está a porta, não poderiam sair. ¿Por quê? Nós hablamos de que o Mishkan, vamos regressar um pouco no pensamento. O que é o Mishkan? O Mishkan é uma representação desta habitação celestial, que Moshe, quando subiu a montanha, ele entrou allá, neste Mishkan celestial. Então, tudo que mirou allá, ele tem que fazer acá abaixo. Então, ok, está aí o Mishkan, os utensílios, todas as coisas, todos que hicieron, trabajaron com as ofrendas, com tudo que foi dado para a construção, ok? Então, agora está tudo listo. Necessário agora que as pessoas que têm que fazer ter esta função de fazer a intermediação, ser o intermediário entre Hashem e o pueblo, de entrar e sair da presença de Hashem, de oferecer, ou seja, e são eles que Hashem escolheu a Aarón e seus filhos. Então,
como o Mishkan é uma representação do que há arriba, tudo que vai ser hecho dentro do Mishkan tem uma representação arriba. É como um reflejo de allá para cá e de acá para allá. ¿Okay? Então, assim como há pessoas que entram aí, os Kohanim aqui abaixo também está querendo dizer que allá há pessoas específicas, seres específicos para entrar allá, neste lugar mais cerca de Hashem. Cerca ou cercano? Cercano de Hashem. Então, vamos aí. Nós estamos falando de homens. Aarón e seus filhos. Eles têm para que se pueda ter o direito espiritual de estar aí haciendo o serviço dentro, porque eles são de fora, eles são desta criação aqui, pero estão sendo invitados para entrar para outra criação. Compreende? Então, eles têm que estar aí dentro 7 dias para que eles não sejam, para que não morram, para que o ambiente espiritual pueda se acostumbrar com eles. Vamos dizer assim, uma maneira melhor de dizer é de que eles se tornarão errad, uno com o lugar santo. De maneira que quando entram e saem, não são estranhos. O lugar, a santidade os reconhece. Compreende? Eles fazem parte deste lugar. Então, tem que estar aí o que é equivalente a 7 dias da criação. Porque o Mishkan que está allá foi hecho na criação. Então, é dizer, e nós estamos falando de um reflejo na linha do tempo espiritual do que ocorreu allá, acá. Então, se falamos da criação, os 7 dias, a perfeição do Shabbat, ou seja, quando Hashem termina sua obra no 7º dia e que ele vai descansar, ou seja, Shabbat, ou seja, vai ser, ele invita toda a criação a um serviço espiritual, ele invita toda a criação do mundo espiritual, do mundo físico, para estar com ele neste dia. É o mesmo que dizer que o Mishkan está funcionando. Sim, compreende? Então, assim, 6 dias de trabalho da criação, Maaseh Bereshit, e o 7º, Shabbat. Então, Deus não necessita descansar. Sim, pero como uma representação espiritual, toda a criação agora é invitada a servir a Hashem. Esse é como dizer, onde se sirve a Hashem? Em su Mishkan. Ok? Este ponto de encontro aí. Então, para reflejar aqui abaixo, quem são as pessoas que têm direito de entrar e de fazer este serviço aí? Que tem aqui abaixo a mesma condição de la criação anterior à queda espiritual. A queda? A caída. A caída espiritual. Antes desta caída espiritual. Hashem está invitando esta família para ter uma posição espiritual tão grande que dá a esta família um direito, os homens aí, Aarón e seus filhos, de estar num nível espiritual equivalente a antes da caída espiritual. Compreende? Então, vocês têm que estar aí dentro 7 dias. Então, está 7 dias dentro do Mishkan e estes 7 dias eles estão, como dizer, estão sendo absorvidos espiritualmente. Se estão ambientando. Sim, sendo santificados neste lugar. Vocês estão separados 7 dias aí dentro. E aí, a Parashá que nós vamos ler agora, Shemini, no 8º dia, Hashem manda sair. Ok? Então, assim, agora eles são errados, eles são uno com o lugar. O lugar, eles podem entrar e sair, que não haverá problemas espirituais, eles não serão atingidos, golpeados, heridos por la santidade. Pelo contrário, a santidade está com eles.
a santidad del lugar. Entonces, ahí empieza a parashá. Vaihi Bayom Hashmini Kara Moshe leAharon ulevanav uliziknei Israel. Bueno, vamos aqui. Foi no dia 8º que convocou Moshe a Aarón e a seus filhos e a los ancianos de Israel. Chamou e dijo a Aarón: toma para ti um novilho, ou seja, egel ben bakar, lechatat, para ofrenda por pecado. E assim Hashem vai começar a dar os detalhes de las ofrendas que eles tendrán que hacer sempre aí. Bueno, então hablamos, ¿por que Bayom Hashmini? Porque no 8º dia, o lugar onde eles tinham que estar, está acostumbrado a eles, e eles deveriam convertir-se aí, uno com o lugar, como hablamos, para não ser rechazado como algo estranho a este lugar. E então, depois de se tornarem uno, e aí agora o verso 24, porque desde aí até o verso 24, Hashem está dando as ordens de los sacrifícios para que eles sirvam a Hashem aí. E quando chega o verso 24 diz: e salió um fuego de delante de Hashem e consumiu sobre o altar de la ofrenda de elevação e las grasas, e viu todo o pueblo, tras lo qual entonaram cânticos alegres e caíram sobre seus rostros. Okay? Verso 24 del capítulo 9. Entonces, mire, nosotros hablamos sobre esto. Esta es la inauguración del Mishkan, que encende el fuego. Hashem, eles não criaram um fogo aí de pedras, de hierro, que seja. Hashem viu o fogo e incendiou aí o altar e recebeu as ofrendas que eles ofrendaram aí. Então, assim, é a aceitação de Hashem e a inauguração do Mishkan. Bueno, aí está tudo bem. E assim, o que está escrito nesse verso 24? Ó, mire. Ó, Vayare kolam, vai yaronu, vai plu alpinehen. E todo o pueblo, viu todo o pueblo, tras lo qual entonaram cânticos alegres e caíram sobre seus rostros. Então, houve muita alegria de eles que estão ali, os sacerdotes, Aarón e seus 5 filhos, seus 4 filhos, perdão, 5 com Aarón, Aarón e seus 4 filhos, e o povo, os Leví e todas as tribos estavam aí alegres porque miraram que o fogo vino do cielo e incendiou o altar, ou seja, Hashem recebeu a ofrenda. Devemos recordar que de todas as maravilhas que já haviam mirado, já haviam visto, e teria aí uma coluna de fogo durante a noite, ou seja, milagro não era uma novidade para eles, sim, porque estavam mirando isso todo o tempo. Havia maná que descendia de los cielos todos os dias, el man. Então, bueno, agora estamos fazendo um Mishkan, e Hashem ordenou fazer todos os detalhes, nós ofrendamos, e agora o que vai passar? Hashem dá seu testemunho de que está aceitando, então envia fogo e eles se quedam tão felizes, alegres, contentos, porque Hashem recebeu toda a obra, ou seja, tudo que nós hicimos, Hashem recebeu, foi bueno. Ok, então, alegria, comida, bebida, não é assim? O povo está alegre, cantando e se prostraram aí, reverenciando a Hashem, pero está alegre cantando. Agora, vem o capítulo 10. Está. Vai que Rubine Aharon Nadav ve'avihu va'avihu esh martato vai tinu vahen esh vai acimo aleha
Kitoret, Vaikrivu Lifnei Adonai, Eshzara. Diga comigo, Eshzara. Tomaram os hijos de Aarón, Nadav y Abihu, cada uno su incensario. Pusieron en estos fuego y colocaron incenso sobre este, acercando ante Hashem un fuego extraño, Eshzara, que él no les había ordenado. Y salió un fuego de ante de Hashem, consumiéndolos, y murieron ante Hashem. Entonces, mire esto. El pueblo está feliz, cantando, alegre, contentos. Y de repente, los dos hijos de Aarón tomam sus incensarios y vai ahora delante de Hashem con incenso y con fuego ofrecer incenso. Y salió el fuego, está aquí, salió un fuego de ante de Hashem. Y este fuego matou a eles, consumiu a eles, e eles morreram ante Hashem. Então, o que é Eshzara, este fuego estranho? Muita gente habla muitas coisas, pero o que está passando aqui é uma coisa muito sencilla. Eles não eram perversos, eles eram santos, eram pessoas de Deus, não eram idólatras, até mesmo porque a palavra idolatria em hebreu é avodah zará. Então, zará é a mesma que está aqui, zará. Zará quer dizer estranho ou estranha. Então, zará é um fogo que Hashem não ordenou que eles deveriam trazer para ele. O problema não está no fogo, o problema não está no incensário, no incenso, que eles estavam traindo para Hashem. O problema está no momento que eles estavam traindo. Ou seja, Hashem não ordenou trazer incenso aquele momento, aquela hora. Eles, de uma maneira muito sencilla, não, estamos tão contentes, vamos oferecer incenso a Hashem. E vamos olhar. E puseram aí incenso, fogo, e foram a entrar no santuário para oferecer incenso, uma hora que Hashem não ordenou, um fogo que Hashem não pediu, não era o momento de fazer. E então não houve perdão, porque eles morreram, eles foram heridos por la santidade. Isso quer dizer, eles não são estranhos ao lugar, pero o que eles estão fazendo agora é estranho. Compreende? Eles não eram estranhos, pero o que eles estão fazendo é estranho. Então o lugar não perdonou. E o fogo saiu diante de Hashem e os consumiu. Agora, mire a coisa. O verso 3. Dijo Moshe a Aarón: é sobre esto que falou Hashem, dizendo: por medio de quienes são cercanos a mim, seré santificado. E assim, ante o pueblo todo, seré honrado. E guardou silêncio a Aarón. Então, o que Moshe está falando, na realidade, reproduzindo o que Hashem falou para ele. Assim, isto é sobre isto que falou Hashem, dizendo: por medio de quienes são cercanos a mim, serei santificado. Então, aqui está dizendo que eles não eram impíos, eles não eram malos, eles eram santos. E por meio destes santos, Hashem estava sendo santificado. Ou seja, cometeram um erro e por este erro Hashem está sendo santificado. Santificado primeiro porque Hashem está sendo honrado de que no primeiro momento Hashem não passou a mão sobre a cabeça de quem desobedeceu. Se transgrediu, é fiel, mesmo que seja tão cercano a Hashem. Compreende? Não, isso é cercano a mim, eu vou perdonar agora. Não, morreram. E outra coisa, quando miramos isto a um nível espiritual mais alto, porque era necessário isto ocorrer para que nos
venga una información. Se la pregunta, a partir de este momento, es más oficial, como decir, no oficial, mas involucra más cosas aquí, el Yom Kippur. El Yom Kippur. ¿Por qué? Ustedes van a entender. ¿Dónde Nadab y Abihu estaban cuando murieron? ¿Dónde? Sí, eles estavam allá dentro do lugar santo e santíssimo. Vocês estavam caminhando por aí, oferecendo incenso. Está delante de Hashem, você é delante da arca, não? E agora, quando eles morreram aí dentro, estamos falando de muerte. É a pior tumá que existe, a pior impureza que existe. Então, quando caíram aí, é a pergunta: como pode a tumá tamet, a impureza de muerte, impurificar o lugar santo? Ellos se purificaron porque el lugar estaba purificado. Esta es la orden, pero sí, pero Hashem no habló esto. La orden de Yom Kippur es que el Kohen Gadol hace purificación del Santo de los Santos. Sí, ele tiene que hacer purificación de este lugar porque hubo uma tumá tamet aí. No lugar donde não poderia entrar muerte, hubo muerte. Quem provocou a muerte? Em primeiro lugar, eles mesmos. E em segundo lugar, Hashem trajo a muerte. Porque foi o juízo. Não que Hashem queria trazer a muerte, pero eles provocaram a muerte. E houve muerte aí. Então, se houve muerte aí, Hashem estabelece uma lei eterna. Quando decimos eterna, porque em la linha del tempo, ela tinha seu cumprimento à frente. Em Yeshua, vamos falar. Já vamos falar de Messias. Mas, nós vamos virar aqui o que Hashem habla. Eles caíram aí dentro. E eu trago um comentário de Rashi. Rashi comenta que o incenso que queimou, ou seja, que eles estavam oferecendo, saiu fogo de dentro de seu incensário. O fogo que eles prenderam aí, o fogo saiu e consumiu a eles. O próprio fogo que eles estavam oferecendo, porque como estavam oferecendo a Hashem, ou seja, o fogo saiu de Hashem e vino sobre eles. Então, Rashi vai comentar que este fogo que saiu do incensário consumiu a eles. Ok? E eles caíram aí, muertos, seus corpos. Agora, prestem atenção. O que isto está escrito aqui, vocês vão entender os versos que vêm depois. Mire, para que depois nós hablemos de tudo com mais detalhes. Ele disse, 4, mandou chamar Moshe a Mishael e Elzafan, hijos de Uziel, tío de Aharón, e les dijo, acérquense e carguem a sus hermanos de delante del santuário hacia las afueras del acampamento. E se acercaram e los cargaram por sus túnicas hacia las afueras del acampamento, tal y como había dicho Moshe. Entonces, mirando la situación, o que vamos fazer agora? Porque se Moshe toca en ellos, se purifica. Se Aarón, que havia, aquele momento já haviam sido santificados, não poderiam tocar, não poderiam tirar, sacá-lo de allá. Então, Hashem dijo, aí afora estão, vamos dizer, seus sobrinhos. Elzafan e, como é o nome do outro? Mishael, os hijos de Uziel, eles vão sacar os muertos de aí de dentro, ok? Então, vienen eles dois e sacam os muertos de aí de dentro, ou seja, sacaram a pior tumá que havia, pero hubo a tumá aí, hubo a muerte aí. E Hashem sigue hablando. Hashem dijo Moshe a Aarón e a Elazar e Itamar, sus hijos, que se quedaram, que não hicieron que os outros hicieron. El cabello
no dejen crecer y sus vestimentas no rasguen, para que no mueran. Y con toda la congregación, él no se encolerice. Y en cuanto a sus hermanos, toda la casa de Israel, lamentará el encendido que prendió a Hashem. O sea, el pueblo puede lamentar, pero ustedes no pueden. Aarón y sus 2 otros hijos no podrían llorar. Duelo, no podrían expresar dolor, nem se irar y nem tampoco llorar. Para que ellos no murieran también. Eso no es porque Hashem está siendo tan duro, ¿no? No, es pelo que ellos representan en el mundo espiritual. Y también pelo que se pasó en el mundo espiritual. Porque lo que está ocurriendo aquí es un reflejo de lo que pasó y nosotros vamos a hablar. Continúa Hashem. Y de la entrada de la tienda de reunión no saldrán, no sea que mueran, porque el aceite de unción de Hashem está sobre ustedes. Y cumplieron con la palabra de Moshe. Habló Hashem a Aarón diciendo, ahora Hashem vino a Aarón directamente y habló con él. Porque hasta ahora Hashem está hablando con Moshe para hablar con Aarón. Ahora vino Hashem y habló, vino embriagante no beban, ni tú ni tus hijos contigo cuando vengo a la tienda de reunión, para que no mueran. Es un decreto eterno para sus generaciones, para que ustedes distingan entre lo santo y el profano, entre lo contaminado y lo puro, y para enseñar a los hijos de Israel todos los decretos que les ha anunciado Hashem por medio de Moshe. Mira, ¿por qué Hashem está dando esta mitzvah directamente a Aarón? Porque ele está diciendo, ustedes se alegraron con la inauguración de Mishkan, y porque beberam mucho, perderam o discernimento do que é santo e do que é profano. Compreende? Porque Nadab e Abihu, sendo os hijos maiores de Aarón, ou seja, teria um incensário aí, correram o incensário para oferecer a Hashem, uma hora que Hashem não pediu, o que passou por sua cabeça? Não recordavam das mitzvot? Não recordaram do que Hashem falou? Por que fizeram isto? Porque o vinho, a bebida estavam embriagados. Estavam contentos, pero não tinham discernimento em la hora de servir. Ou seja, não é a hora. Não é desta maneira. Então, o que Hashem está falando para Aarón é diretamente: ustedes não podem beber quando entrarem para hacer el serviço, para que ustedes puedan separar uma coisa de outra, porque por esta razão seus hijos morreram. É isso que Hashem está falando para Aarón. Porque eles não lograram entender a hora, o tempo de oferecer incenso. Sua mente estava confusa, não? Estavam embriagados. Não é que Hashem está proibindo beber aqui, mas aqui, ali dentro não poderia, para servir a Hashem não se poderia alimento para separar uma coisa de outra. Então, de aí é que se vai entender o porquê eles foram ali a oferecer uma coisa que Hashem não pediu naquele momento, porque eles tinham estado dominados por esta embriaguez. Bueno, como estávamos falando, entonces, de la manera como hicieron fue y como hicieron, ¿no? Es que trajo el juicio. Y sobre este juicio surgió ahí en el santuario una mancha, o sea, una tumá. Ahora, yo hablé que esto es un reflejo de lo que se pasó en el mundo espiritual. Y cuando nosotros miramos la continuación de la parashá, nosotros tenemos capítulo 11 hablando de kasherut, de los animales que se pueden comer y de los que no se pueden comer, ni mesmo tocar en sus cadáveres, en ellos muertos. Es importante en kasherut, después nosotros hablamos un poquito más de los detalles, mas ele está hablando de el tema continúa el mismo. Primero ele habló de la bebida fuerte y del vino en el servicio. ¿Para qué? Para que no confunda la mente.
para que se pueda discernir entre el santo y el profano, entre el puro y el impuro. Entonces ele continua com o mesmo tema. Chega ao capítulo 11 para falar de kasherut, para que você pueda conhecer os señales de los animales que são puros, características, señales, e dos que não são puros, são impuros. Dentre os quadrúpedos, los peces e las aves, ok? Los que se podem comer e que não se podem comer. Então, quando termina esta parashá, viene mais dois parashot, que é Tazria e depois Metzorah, ok? Às vezes, quando não é um ano como este, cai juntas, Mehubarot, Tazria e Metzorah. En este ano são separadas. Então, quando você, na realidade aqui, é a continuação do que a gente está falando de leis para falar de contaminação, de que é santo e que é profano, de que é puro e impuro. Então, as duas parashot que vêm, elas continuarão falando de puro e impuro e de discernir isto, e o que fazer para trazer purificação e quando há impurificação. Compreende isto? Então, na realidade, Hashem começou a falar depois que eles morreram, sacaram, houve aquele dia ali e Hashem começou a falar com eles. Miren, vocês têm que fazer assim, para separar o santo do profano. Estes animais, Aí agora entra outra paraxá. Quando uma mulher der à luz a um bebê que seja varão ou uma mulher, então ele vai falando de las impurezas e de las purificações. Aí vem a outra paraxá, Metzorah. A gente está falando da lepra. Quando há um leproso e este leproso se quedou curado, e os sinais da lepra, como reconhecer a lepra. Então, ele está falando, por conta de que morreram os filhos de Aarón por não discernir o santo e o profano, ele começou a falar sobre temas de purificação e de impurificação, de pureza, ok, e aquilo que é impuro, compreende? Então, kasherut, quando a mulher ela tem um filho ou uma hija, e el leproso, e a lepra. Então, quando termina esta parashá, é todo o que Hashem falou de los señales para discernir entre santo e profano. Aí entrará a terceira parashot depois destas, que é Aharemot. O que é Aharemot? É depois da morte de los hijos de Aarón. Então, naquele dia que morreu seus filhos, Hashem começou a dar ordens, ou seja, mitzvot, que involucram o tema de pureza e impureza. Quando termina de Hashem falar, então vendrá a terceira parashá depois desta, que é Aharemot. E quando você mira, não quero entrar nela porque vamos estudar depois. Mas quando vamos mirar isto em um dia Hashem está falando, naquele dia Hashem falou de essas duas parashot, mais a questão de kasherut e mais a questão da mulher e da lepra. Então, depois que eles morreram, Hashem falou sobre o que fazer agora em relação ao santuário. Então, eu só vou ler aqui para que vocês sepam entendam o que eu quero falar. Então, a parashá Aharemot, que nós vamos estudar depois com mais detalhes, ela começará assim. Habló Hashem a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón al acercarse ante Hashem cuando murieron. Dijo Hashem a Moshe, habla a Aarón, tu hermano, no ha de ingresar en todo momento al santuario, hacia dentro del velo, frente a la cubierta que está sobre la arca, para que no muera. Entonces, porque eles disseram isto, entraram allá com incenso, e na hora que não era para entrar, entraram no Santo dos Santos e morreram allá. Aí, porque em uma nuvem aparecerei sobre a coberta da arca. Com esto vendrá Aarón al santuário, com um novilho como ofrenda por pecado e um carneiro como ofrenda de elevação, uma túnica de lino sacra vestirá. E
y calzas de lino vestirán su carne con una faja de lino. Ahí entonces él va hablando del turbante. La congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos, o sea, todo el servicio de Yom Kippur. ¿Ok? Y ok, entonces él continúa a hablar. Tomará los machos. Yo quiero aquí un para Shem, otro para Sacer. Y Aarón ofrecerá. Entrará con incenso también. Ahí entonces, mire, este es el servicio ahora. Y tomará de la sangre del toro y salpicará con su dedo índice sobre el frente oriental de la cubierta del arca, y frente a la cubierta del arca salpicará 7 veces de la sangre con su dedo índice. Y degollará el macho cabrío de la ofrenda por pecado del pueblo y traerá su sangre hacia el interior del velo y hará con su sangre como hizo con la sangre del toro. Salpicará sobre la cubierta de arca y frente a la cubierta de arca. Y así expiará sobre el santuario por las impurezas de los hijos de Israel, inclusive por sus transgresiones intencionales de entre el resto de sus pecados, y así hará respecto de la tienda de reunión que reside en su seno en medio de su impureza. Ninguna persona permanecerá en la tienda, ok. Cuando termine de expiar por el santuario, la tienda de reunión y el altar, entonces él hace expiación por la tienda, el santuario, el altar. ¿Comprenden? Entonces es esto que quería que ustedes escuchasen aquí, porque de alguna manera ellos tienen que hacer expiación por el santuario, la tienda y el altar. Mire, es un Shabbat, está hablando de Yom Kippur, es un Shabbat de descanso completo para ustedes y afligirán sus almas, decreto eterno es. Expiará el Cohen que nacido ungido y a quien se ha revestido de la autoridad oficial en el lugar de su padre, y vestirá las vestimentas de lino, vestirá vestimentas sacras. Expiará por el Sancta Sanctorum. Aquí está escrito aquí, el Santo de los Santos, ¿no? Y por la tienda de reunión y por el altar expiará, y por los Kohanim y por toda la gente de la congregación expiará. Ok, entonces es esto. ¿Por qué estoy hablando de la Parashá Aharemot? Para que ustedes entiendan el todo. Entonces, o que pasa aquí, ahora que yo quiero hacer este paralelo espiritual, es que a Nadav y Avihu son la representación do que Hasatán hizo en los cielos. ¿Comprende? Hasatán, que su nombre allá era Hillel Ben Shachar, ele podia estar aí onde estava o trono de Hashem. Sí. O sea, no Santo de los Santos. Sí. Ele podia estar aí no Harakodesh, o sea, no Monte de la Santidad. E os cielos estão cerca de Hashem. Então, quando falamos de Nadav e Avihu, o sea, é o mesmo que dizer duas pessoas, quem são as representações que estavam cerca de Hashem? Hasatán e Los Ángeles. E então, quando ele entra no santuário com uma intenção, não podendo mais discernir o que é bom e o que é malo, como Hasatán isso, de tomar, ou seja, de fazer como se chama? Um complô. A palavra que pensei, mas pensei que estava mal. Não discerniu, e aí está escrito que Hashem, e aí me gostaria que vocês pudessem acompanhar aí, Ezequiel, capítulo 28, verso 18, o que está escrito aí? ¿28 o 18? Ezequiel 28, 18. Por la multitud de tus
tus engaños y por la iniquidad de tu comercio. Has ensuciado tu santuario, tus santuarios. Tus santuários, ¿no? Sí, tus. Por eso haré que brote fuego de en medio de ti y te consumirá. Entonces, la misma cosa que pasó con los hijos de Aarón. Es que un fuego se consuma delante del medio de ti. Y mira más, dice, y te convertiré en ceniza sobre Aret en presencia de los que te miran. Sí, entonces la misma cosa de que los hijos de Aarón. Y eso en el santuario. Entonces, cuando ele está diciendo, usted sució e impurificou tus santuários, como los hijos de Aarón hicieron abajo. El santo de los santos y el santuario, son dos. Y entonces, o que na realidade está ocorrendo é que, por conta de esta rebelião, e como Hashem tuvo que sentenciar a Satã e quitarlo de allá, tirarlo de allá, se quedou aí uma tumá allá. Se quedou uma tumá allá, uma impureza nos céus. Perfeitamente. Então, assim, o que passou allá está sendo expressado acá. Então, quando Hashem, agora, em La Parashá Haribot, ele vai dar as leis de Yom Kippur, ele está dizendo assim, aqui abaixo, vocês harão todos os anos a mesma coisa para hacer a expiação por Israel acá, pero ustedes têm que fazer algo que se queda como uma representação, hacer expiação pelo Santo dos Santos, pelo santuário e pelo altar. Ou seja, umas coisas que são extremamente sagradas, que não se podem purificar por nada. Mas por que tem que fazer expiação por estes lugares? Porque lá atrás houve uma tumá e uma muerte. Então, allá houve uma muerte espiritual. Ou seja, contaminaram o lugar. Então, quando Yeshua, aí agora falando do cumprimento, né? Quando Yeshua morre aqui, que ele sube, essa é a palavra de Hebreus, que Yeshua entrou num santuário em los cielos, no hecho por las manos humanas, para hacer expiação allá, não aqui. Perfeitamente. Allá ele entra como Cohen Gadol, sumo sacerdote, para hacer expiação. Não isso aqui, ele isso allá. Porque aqui ele não poderia ser, não é um Cohen aqui. Aqui ele é da tribo de Judá. Agora, quando ele sube como um Cohen Gadol do mundo espiritual. Então ele entra na presença de Hashem, porque o Kodesh HaKodashim, aqui a arca representa o trono de Hashem. Então ele entra delante de Hashem para hacer expiação. Agora mire, que nós vamos falar depois com mais detalhes quando chegar a Parashá Haribot, que o serviço de Yom Kippur, o Kohen Gadol que está ali dentro com um vaso de libação, que ele correu o sangue, ele moja, a punta de seu dedo aqui é índice, né? E ele mira hacia o oriente e hace uma vez para allá, la puerta, em direção ao onde nasce o sol, o Monte de los Olivos, allá. Ele uma vez para allá tira, depois regressa para o velo e espaça 7 vezes. ¿Por que 7 vezes? Expiação por los 7 cielos onde foi contaminado. O oriente representa o mais alto, onde está o trono de Hashem. Porque, como dizia, o sol se levanta, é como o governo de Hashem, não? Ele faz expiação delante de Hashem e expia por los 7 cielos. E aí, o que você mira aqui é que são 3 coisas principais em Yom Kippur. O primeiro, que é sacrificado, é um touro. O segundo, um carneiro. Depois, 2 machos cabríos. Os 2 machos cabríos representam os pecados de Israel, porque um é sacrificado para Hashem e com a sangue de este é enviado para sacerdote. Pero o carneiro como oferta de pecado e o touro é o primeiro. ¿Por que o touro é o primeiro e não o carneiro? Essa é a pergunta. Porque o touro ele é a face de um querubim. E essa é a cara de um touro, é a cara de um querubim. E essa é a representação de Satanás. Ou seja,
Ele era um querube quando ele pecou. Então, o primeiro que tem que morrer é o que representa, compreende? Para hacer expiação. Então, assim, quando ele Cohen Gadol vai fazer expiação lá dentro, ele está, como dizendo, vencendo, ou seja, matando este poder de... E aí ele entra com este sangue para hacer expiação, é dizer que lá, essa deuda está paga agora. Então, o Cohen Gadol fazia tudo isso aqui como representação de coisas que ocorreram allá, pero la deuda paga seria hecha por Mashiach, porque hasta Yeshua chegar aqui, solamente o serviço era hecho aqui abaixo. Pero allá arriba del santuário, de los cielos, se quedava a tumba. Então, a carta aos Hebreus, me gostaria de ler. En Hebreo 9:11. Sí. Que ahí él entró. Como? Entonces, por favor. Dice, sino que solo ver, hablando de las comidas, ¿no? Le voy a leer dice, pero el Mesías, Hebreo 9:11, que vino a ser Cohen Gadol de los bienes del nuevo orden y entró en un más excelso y perfecto Mishkan, no hecho de manos ni de esta creación. Ni de esta creación. Sino entró con sangre, ni con sangre de macho cabrío, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Por el Kodesh HaKodashim, y estuvo redención en los Olamim, en los cielos. Sí, y hizo la expiación una sola vez allá. ¿Por qué? Porque allá estaba esta tumba desde que Hasatán cayó con los ángeles. Entonces, assim, o que ocorreu allá, ocorreu com os hijos de Aarón acá abaixo. E como representação espiritual, é dizer, Hashem dijo, serei santificado em mis santos. Então, assim, que Nadab e Abihu serviram para, se quedaram como um exemplo para Israel, não somente das coisas que se passam aqui, como tem que ter discernimento e essas ensinanças, mas eles se quedaram como um exemplo do que se passou allá. Não porque eram malos, como Hasatã, por exemplo, que permitiu que seu interior se corrompiera, pero eles, porque estavam com sua mente happy, ou seja, conturbada, confundidos, eles fizeram o mal, uma reprodução do que foi feito arriba. Então, assim, as coisas que se passam com Israel sempre serão um reflejo do que passou ou do que passará. Compreende? Esse como um espelho. ¿Capta aqui o quadro ou não? Não. Então, eu vou falar depois, nós podemos fazer uma representação. Não sei se vocês recordam que em Yom Kippur nós falamos isso naquela pantalla lá. Sim, isso. Então, aqui abaixo, no tempo, nosso tempo que Hashem estabeleceu, abaixo do sol e da luna, e as 12 constelações, em que nós temos a constelação del Carneiro, que é justamente neste tempo, é que o mês de Nisan, o mês em que nós celebramos Pesach. Sim. ¿Se podemos? Entonces vamos ahí. Entonces es una representación en que aquí abajo y vamos a hablar de los lugares altos. ¿Ah? Entonces cuando aquí es Nisan, perdón, estamos hablando en español. Nisan, entonces nosotros celebramos Pesach. Y cuando es en Tishrei, nosotros celebramos entre el día 10 y Yom Kippur. Sí, el día de la expiación. Geulah Leumi, a expiação nacional, e aqui é a expiação personal.
pesa. Y entonces, o que pasa aquí abajo, o sea, nessa linha de tempo, con los hombres, la representación del mundo espiritual siempre va a se quedar un poco invertida. Allá arriba es el tiempo de Yom Kippur. Increíble, eso es bien bonito. Y cuando es Tishrei aquí abajo, Yom Kippur, lá arriba es Pesach. Entonces, por esta razón, nosotros miramos Yeshua aquí abajo en Pesach, muriendo como cordero, en el mes del cordero, que es la constelación de Talé. Y aquí en hebreo Talé, y aquí es Aries, ¿no? Tauro. No, del carnero. Tauro. ¿Sí? ¿El carnero es Tauro? Él es No Tauro. me acuerdo. No, Sí, un carnero. El Tauro es el No, no es Tauro. Pero lo que pasa es que Nisan es el Tauro. Entonces aquí, Yo no sabía. cuando aquí Sí, yo él sabía. está celebrando Pesach, Yo no sé. arriba es o Yom Kippur. Entonces aquí el Cordero de Dios está muriendo y entonces por esta razón él sube para hacer expiación aquí. ¿No es lo que leo ali? Que Yeshua subió para hacer expiación allá y ese tipo de expiación no se hace en Pesach, se hace en Yom Kippur. That's right. ¿Comprende? Yes. Entonces así, si él muere aquí como cordero, haciendo expiación para todos nosotros personalmente, ¿no? Porque quien pasa el sangre en el umbral que tiene la Geulah, ni todos tienen el sangre en su umbral, ¿no? O sea, como el Egipto, por ejemplo. Entonces, Yeshua subió para hacer expiación allá dentro del santuario como Yom Kippur. Ahora, por esta razón, cuando nosotros miramos ahí el texto, por ejemplo, de Apocalipsis, que nosotros miramos los acontecimientos de los últimos días, que es o reflejo de Yom Kippur, por ejemplo, las trompetas siendo tocadas, el día de la expiación del juicio, el mundo está sufriendo las plagas y las cosas, y viene Hashem para juzgar el mundo, y Yeshua cuando regresa, lá arriba empieza aquí en Yom Kippur, el cordero es la lenguaje de Apocalipse. El cordero vendrá. ¿Por qué el cordero vendrá? Porque cuando aquí es Yom Kippur, el Pesach, el cordero está veniendo. ¿Es así? Que todo en Apocalipsis es el cordero, el cordero, para mostrar que en el final, aquí cuando nosotros estuviéramos en este grande Yom Kippur de los últimos días, el cordero vendrá para hacer expiación. A Geulah Leumia ahora, para redimir a todo Israel. Yes. Todo Israel como era hecho todos los años. ¿Comprende? Tremendo. Yo no sé si pasó después nosotros. Ah, bueno. Karina, en Yom Kippur es cuando se dictan Sí, sí, las está bueno. sentencias, ¿cierto? Sí. Entonces cuando Yeshua subió también se dictaron las sentencias. Entonces, cuando Yeshua subió allá cuando él paga la deuda, hace la expiación, todas las sentencias son anuladas a través de su sangre. Exacto. E agora, quando Hashem nos últimos dias está traindo as sentenças sobre o mundo, Yeshua vem para estabelecer, não para cancelar a sentença, mas para salvar seu povo, que já está paga a deuda. Já, compreende? Vem para de uma vez por todas estabelecer a Geulah Leumi. Desde el Que es- principio de la creación está paga. Sim. Porque fue sacrificado. Sim, perfeito. Já desde lá atrás já havia sido preparado, né, para que em los tempos, por esta razão nós estamos falando que primeiro Hashem permite ocurrir um hecho na história, por exemplo, hubo aí a esclavitud no Egipto, tiveram que sacrificar cordeiro, passar sangue no umbral. Todo esto são representações espirituais. Sale de aí, caminho hasta el Sinai, 50 dias estão recebendo a Torá. Então Hashem desciende sobre o monte, habla e o fogo e a palavra e os mandamentos. Aí depois Hashem ordena: ustedes vão recordar sempre de Pesach, saíram do Egipto, eram escravos, ustedes vão celebrar neste dia, vão comer o cordeiro todos os anos. E o 50º dia depois de contar o Omer, ustedes vão celebrar Shavuot, que representa a entrega da Torá todos os anos. Aí, então, primeiro ocorreu o evento,
que es la salida y la entrega de la Torá. Ahora Hashem da las mitzvot, los mandamientos. Ustedes vão celebrar esto e vão celebrar esto. Aí chega Yeshua e muere em Pesach como el Cordeiro. E depois está escrito que ele ressuscita al terceiro dia e se queda 40 dias com seus discípulos. Ou seja, toda a contagem del Homer. Yeshua, contagem não. Conteo de Homer, ele estava com seus discípulos. E quando chega o dia de Shavuot, ele Ruach HaKodesh llena a todos. Então, sim, o que ocorreu lá atrás como evento, Hashem ordena como lei para ser guardado, porque vendria o dia em que se cumpriria plenamente Mashiach. E estas são o que chamamos as fiestas de primavera. Todas se cumpriram. Pesach se cumpriu no mundo espiritual, pois Yeshua morreu como cordeiro, subiu e hizo a expiação. O sea, el día que ele ressuscita, Yom HaBikurim, en los días de la primicia, quando começamos a contar el Homer. Depois, 40 dias depois, ele está com seus discípulos, el Ruach HaKodesh chega del dia de Shavuot, quando eles entregam a Torá. Ou seja, houve línguas, idiomas que foram hablados por los discípulos, por el Sinai também se escutaram 70 vozes diferentes, hablando a Torá, sea del monte. Havia fuego, o sea, as mesmas coisas. Agora, as fiestas de primavera, Pesach, Dia de las Primicias e Pentecostés. Sí. Já se foram Já estão espiritualmente. Quando nós celebramos, estamos celebrando e nos recordando das coisas que ocorreram com Israel e seu cumprimento em Yeshua. Agora, e as fiestas de outono? Não se cumpriram. Rosh Hashanah, ou seja, el Yom HaTeruah, dia das trompetas, não ocorreu. Yom Kippur, no dia 10, também não ocorreu, que é a redenção nacional. A Geulah Leumi, não ocorreu. O que celebramos no dia 15 do mês, Sukkot, que representa o Malchut, aqui com Yeshua, o grande milênio, conhecido por todos, o grande Shabbat, não ocorreu. Então, assim, as fiestas de outono, nós estamos mirando os eventos passados. Viveram no deserto, Hashem convocou seu povo, houve Yom Kippur, que foi estabelecido aqui, que nós vamos mirar aqui a Harebot, que falamos hoje, e depois Sukkot, ou seja, o povo habitou em tendas no deserto. Isso são os eventos. A Hashem estabelece como leis eternas, e chegará o momento que isto se cumprirá. Assim como Pesach, Dia das Primícias de Pentecostes, se já se cumpriram, assim também estas outras se cumprirão. Agora. Em breve, muito pronto. Año entrante. Então, mirando todo esto, nós vamos falar depois com mais detalhes, mas quando miramos a carta aos Hebreus, então aí falando que Yeshua entrou num santuário não hecho por las manos humanas, não? Eterno, em los cielos, para ser expiação allá, não acá. Entrou allá uma vez por todas, ou seja, nunca mais necessitaremos novamente de que sangres de toros, de machos cabríos, carneiros, porque foi uma vez por todas, para sempre. Y esto es lo que todavía los hermanos no ven. No, porque está Yeshua ahí en Pesach, entonces para ellos que para los ortodoxos. Sí, essa é aquela questão que eu estava falando. Por exemplo, o povo de Israel, por não reconhecer Yeshua oficialmente, eu hablo não oficialmente porque há os judeus que creem, claro, e nós estamos acá. Mas, por não reconhecerem Yeshua, eles continuam sendo Pesach, compreendem o que está escrito, mas não sabem o que plenamente Pesach vai representar. Eles continuam sendo o conteúdo de Homer, Yom HaBikurim, mas não sabem plenamente o que representa. Shavuot, foi a entrega da Torá, Ok, só estão celebrando o que passou e não o que representa no mundo espiritual totalmente. Porque para eles, o que passou em Jerusalém, isso é coisa de cristianismo. Compreende? Então, assim, eles não logram mirar isto. Essa é a diferença de quem tem Torá, vive as mitzvot e tem a Brit Hadashah. Por exemplo, estamos falando,
los profetas hablan, porque Apocalipse es una reproducción de lo que los profetas hablaron, pero con mucho más, no se puede decir enigma, en la realidad está hablando de una manera mucho más clara, pero de alguna manera se queda as cosas todavía misteriosas. Sí, para algunos. ¿Por qué? Que estoy diciendo que todo el pueblo de Israel hoy, ellos no tienen en sus manos el libro de Apocalipse. Yo estoy hablando de aquellos que no creen en la Brit Hadashah. Entonces, ¿qué ellos tienen? Ellos tienen las palabras de los profetas, que hablan de los últimos días, que hablan de las cosas que ocurrirán, pero no con tantos detalles como Apocalipse está trayendo. ¿Comprende? Entonces así, mirar Apocalipse, mirar las trompetas, el día del juicio y a venida de Mashiach para establecer el gran Malhut, Shabbat, você mira todas as fiestas aí. Eles não vão lograr isso tão perfeito porque não têm. Eles estão celebrando sempre, como Pesach, Pentecostés, como Shavuot, não? Como Rosh Hashanah, vão estar sempre fazendo, pero não com entendimento pleno. Nós somos muito felizes porque hacemos todo, mas já mirando o que significa, o que é de hecho. Porque a ellos están en hasta donde le dijeron a Daniel, sella estas palabras. Y nosotros estamos donde a Juan le dijeron, sí, no selle estas palabras. Lea la revelación. La misma palavra Malar disse para Daniel, selle estas palavras. E para Yohanan, no selle estas palavras. Aqui, selle estas palavras porque o tempo está lejos. Aquí, no selle estas palabras porque el tiempo está cerca. Entonces, ambos lados están mal porque los hermanos están en la parte donde no saben lo que están celebrando y los cristianos tampoco celebran lo que deberían celebrar. Perfectamente. Son los dos, sí, están de un lado y de otro. Y nosotros estamos en el medio, en un buen lugar. ¿Cómo? La mitad. La mitad. Entonces es esto, Baruch Hashem, qué bendición. Terminamos entonces Parashat Shavuot, Parashat de la semana, Parashat Shmini. Y só para recordar que Shmini, o sea, el octavo día, el número 8, representa la elevación espiritual, porque 7 va a representar la perfección de la creación. Entonces luego el 8 está arriba del 7. No porque, no solamente por números, porque aquí abajo el 7, termina el 7 y regresa para 1. 7, la semana, 1. 7, la creación. Pero cuando vamos a 8 es porque subimos. Entonces es decir que en el final, después que Mashiach reinar, que terminar el gran Shabbat, entraremos en el 8. Es la eternidad. Sí, es arriba del límite del tiempo. Baruch Hashem, que Hashem bendiga a todos. Shabbat Shalom.